Quantos de vocês estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok, bem, então a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha e sempre que entramos em uma batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais. Não, são armas que você pode ver ou sentir ou ir a uma loja e comprar. Então, se não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E, ao pregar a palavra de Deus para você hoje, estou fazendo guerra com o nosso inimigo, falando da palavra de Deus. Estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. Estou fazendo guerra na minha própria vida. Só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se unem em um lugar, viajam e pagam por hotéis. E todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu amo o facto que você presta atenção e que você está focando. A palavra ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e traz mudanças para nós. Então, nós temos armas espirituais. A paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma parte de armadura, mas também é uma maneira de você lutar contra o inimigo, usar o capacete de salvação, pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, o que por acaso é isso? Você pode reparar que não diz apenas para usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então, nós falamos um pouco nesta manhã sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se nós lutarmos da forma que Ele quer que nós lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisa lutar nesta batalha? Tome sua posição, fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você. Ó Judá e Jerusalém, não tema nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Estas não são boas notícias, você não precisa lutar nesta batalha. Tome sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora, por muitos anos, eu achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome sua posição e fique parado. Era o que ele estava tentando dizer. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20 no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então, nós vamos começar aqui no versículo 1 e vamos aprender algumas boas lições nesta noite sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas e com eles os Menonitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E quer saber? Eu percebi que todos nós temos nossa própria cota de itas. Podem ser os patrocitas ruins, os vizinhositas ranzinzas,
as dorzitas nas costas, ou não tem dinheiro suficiente para pagar nossos boletositas, mas todos nós temos coisas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Foi dito a Josafá: grande multidão veio contra você de além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Judí. Então Josafá temeu. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de má notícia ou problema vai ser um sentido de medo. Agora, o que nós fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçavor ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então elas encontram uma maneira de fugir deles. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não têm que gastar, só para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Quer dizer, há muitos tipos de formas que as pessoas usam para fugir de seus problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que nós tínhamos em nossa casa, e isto acabou levando sua saúde mental, e ela morreu no ano passado, aos 87 anos, e ela era realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida, ela nunca viveu e nunca teve uma vida, e é terrível quando você vê alguém arruinar sua vida, porque eles têm medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso porque eu vi o que isso fez com ela, e eu vi o que isto quase fez comigo, e eu vi que isto fez com meu irmão, e eu vi até mesmo o que isto fez com meu pai, porque ela não conseguia confrontá-lo. Talvez ele pudesse ter conseguido ajuda se ele o tivesse confrontado. Nós não nos ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós possamos fugir. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo de frente. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. E eu adoro isso. Ele não fugiu quando viu Golias. Ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto onde eles nos assustam tanto. E muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. E eu não quero dizer para ir e fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha, e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar, filhos crescidos que estão se aproveitando de você. Eu não sei de onde isso veio, mas está aí, você pode fazer uso disso. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que nós enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, nós precisamos lidar com o medo e não deixá-los nos dominar. E assim, no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No versículo 3, então Josafá temeu.
mas veja o que ele fez a seguir. Eu adoro isso. E assim ele se colocou determinadamente, como sua necessidade vital, a buscar o Senhor. E ele proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida, e até mesmo o qual mais atraente seria a Igreja de Cristo para pessoas perdidas. E cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que nós fizéssemos fosse separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa aí hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Nós não precisamos ligar para ninguém. Eu sempre digo o tempo todo que eles nem sabem o que eles mesmos estão fazendo e nos perguntam o que nós devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalhas de Deus. Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz, ouvir de Deus, nós podemos fazer isso? Com certeza, você pode ser guiado pelo Espírito Santo, você pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo todo, mas eu estou te dizendo, quando você busca a Deus, você instintivamente sabe o que você precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito, e mesmo que você não entenda isto no mesmo minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira que eu consigo fazer o que eu estou fazendo é porque eu aprendi a como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu subo aqui, mas honestamente, às vezes eu prego o contrário. Eu digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nela. Então, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode te dar coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos, eu tive câncer de mama e era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias mais radicais. Então, eu tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente porque eles disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquilo de mim, e era um tumor dependente de estrogênio. E assim, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente... Esse medo me sobrecarregava, e então eu confessava a palavra e me sentia muito mais forte novamente, e eu confiava em Deus, e depois aquele medo vinha e aparecia novamente. E por volta das 3 horas da manhã, quer dizer, eu ouvi muito claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber, 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Nós precisamos falar com nós mesmos em momentos de problemas. É bom receber o incentivo de outras pessoas. Mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isto foi como se minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé se levanta quando você ouve de Deus. E eu estou feliz
que você esteja aqui para me ouvir esta noite, mas francamente, eu espero que você ouça de Deus através de mim, ou eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nessa área por conta própria. Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos um tempo para buscar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui e vocês estão em vários pontos diferentes em suas caminhadas com Deus. E eu posso dizer a alguns de vocês: busquem ao Senhor. E você sabe exatamente do que estou falando, e alguns de vocês podem dizer: bem, eu ficava te vendo pela televisão e eu achei que seria divertido vir e ver como você se parece. E sabe, você não está muito claro do que significa buscar a Deus. Bem, vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele virá e te encontrará onde você está. Tudo que você tem que fazer é se assentar em algum lugar e dizer: Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas. Eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente. Eu não sei o que fazer, fala comigo, me guia e me oriente. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado. Quando este seu momento acabar, então diga: ok, Deus, eu ainda ouvir nada ainda, mas eu acredito que você vai me orientar e me guiar enquanto eu começar a caminhar. E eu sempre digo: você não pode dirigir um carro estacionado. Alguns de vocês têm que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para algum lugar para Deus te levar a qualquer lugar. Não era para a vida ser estressante? Será que nós realmente achamos que Deus é o autor de todo o estresse que está no mundo hoje? Todos nós queremos todos os novos brinquedos eletrônicos que são lançados e depois eles nos deixam loucos porque nós não sabemos como fazê-los funcionar e eles quebram o tempo todo. E eu não estou sugerindo que nós não usemos a tecnologia hoje. Eu uso, mas eu acho que às vezes você pode ir longe demais. E uma coisa é certa, você pode, sabe? A minha assistente disse logo esta manhã que eu achei muito bom. Ela disse: sabe, o que é realmente simples para uma pessoa pode ser complicado para outra. Então, ela é uma pessoa super organizada. E quando eu perguntei o que ela gosta de fazer em seu tempo livre, ela disse: eu adoro organizar as coisas. Eu não chamo isso de diversão. Eu sou tipo no meio termo disso, sabe? Tipo, eu coloco sim minhas meias e roupas íntimas na gaveta, mas elas não vão ficar todas assim. E ela disse por causa do seu alto nível de habilidades organizações. Ela disse: eu poderia chamar alguém para fazer isso, e para a outra pessoa poderia parecer muito complicado, porque esse não é o dom dela. E veja, uma das coisas que nós temos que fazer se seguirmos simplificar nossa vida é parar de tentar ser algo que nós não somos. E é nisto que eu quero te encorajar em todas as áreas da sua vida, a encontrar o seu nível de habilidade e seus dons, o que normalmente significa que é onde você fica confortável. Mas todos nós somos criados diferentes e todos nós temos diferentes pontos
fortes e dons para coisas diferentes. Ela e o Mick têm um verdadeiro dom da hospitalidade. A última coisa no mundo que eu gostaria seria ter alguém morando comigo, e eles já tiveram pessoas diferentes que vieram e ficam com eles. Eles costumavam ser aqueles que traduziam todos os pregadores convidados à igreja. E eu sou assim, eu amo as pessoas, mas eu estou gostando dessas coisas de distanciamento. Quer dizer, eu amo vocês até não poder mais, mas eu não gostaria que você batesse na minha porta da frente e aparecesse lá em casa. Eu não sou muito boa com isso. E veja, a questão é o seguinte. Agora ouça, você não tem que ficar se desculpando pelo que você não é. Você só precisa entender quem você é e depois ir e fazer aquilo que você é bom. Eu não tenho que tentar fazer uma festa como outra pessoa faz. E não tenho que tentar ter o dom da hospitalidade se eu não tiver o dom da hospitalidade. Mas, queridos, eu consigo falar, eu consigo me comunicar e eu estou fazendo isso. Amém? Quantos de vocês já se cansaram depressa de tentar ser algo que vocês não são? E vocês não sentem muitas vezes que o mundo te pressiona a fazer isso? Bem, você deve, você precisa. E eles dizem, eu não sei quem eles são, mas eles estão mandando nas nossas vidas e nós nem os conhecemos. E a oração? Oh, meu Deus, nós conseguimos complicar a oração. 2 minutos de oração simples e focada pode realizar mais do que 1 hora de divagação. Agora, eu quero que você me ouça, porque eu acho, às vezes, nós pensamos que se nós vamos orar, nós só precisamos. Não pode parar, não pode respirar, não pode esperar por uma resposta. Não se para um tempo para receber nada. E, na maioria das vezes, isso tudo são apenas coisas carnais. Primeiramente, se aquiete e peça ao Espírito Santo, que ore através de você. Deus, me guie nas minhas orações hoje. E Deus me desafiou. Eu quero que você me peça o que você quer e precisa como o menor número possível de palavras. Senhor, eu não deveria ter feito isso. Eu sinto muito. Perdoe-me. Não, oh Deus, me perdoe. Meu Deus, perdoe-me. Deus, por favor, perdoe-me. Oh Deus, se você me perdoar mais uma vez, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso de novo. Meu Deus, sinto muito. Deus, eu me sinto tão mal. Sabe o que nós fazemos? Eu não sei se nós estamos tentando nos impressionar ou algo assim, ou impressionar a Deus, e na metade do tempo nós nem sabemos o que nós estamos falando ou fazendo. Isso faz algum sentido para alguém? Veja, nós não ficamos realmente satisfeitos com o simples. Achamos que temos que parecer eloquentes e complicados. No capítulo 6 de Mateus, é lindo, os primeiros 7 ou 8 versículos. Ele diz, não, quando você orar, não diga frases repetidamente, apenas vendo quantas palavras você consegue dizer. Em Tiago, diz que sua oração seja sincera. Você poderia desfrutar da oração muito mais se você simplificasse e apenas acreditasse que você pode simplesmente apresentar a sua necessidade a Deus e que Ele ouve você. E que você não tem que ser extravagante e eloquente ou nem necessariamente logo. Não há nada de errado em orar por muito tempo, mas eu acho que há muita ênfase em longas orações e nós tendemos a pensar que longas quantidades de tempo na oração são muito mais benéficas do que orações simples e mais curtas.
Eu também acredito em passar muito tempo com Deus, mas eu nem sei dizer por quanto tempo eu oro, porque eu aprendi que, além de ter um tempo separado de oração, eu apenas tento orar ao longo do dia. Você me ouviu? Apenas oro durante o dia. Amém? Amém. Ok. Peça e receba para a sua alegria possa ser completa. Você não tem porque você não pede. Vamos começar a simplificar qualquer coisa em nossas vidas que seja complicada. Aérea para simplificar, como que tal a desordem. Alguns de vocês, no minuto em que entram em suas casas, se sentem frustrados. Vamos lá, vamos ver. Certo, quantos de vocês têm muita coisa dentro de casa? Ok, eu vou desafiá-lo a pegar uma caixa grande, a escrever ao lado dela doação e ir recolhendo tudo o que você tem em excesso e com o que você não se importa tanto de qualquer maneira. Que você não está usando para nada e doar. Veja, você não gosta disto? Bem, e se eu precisar? Qual quer saber? Quer saber? Mesmo que você precisasse, você não conseguiria encontrar. Você não saberia onde você colocou. Sabe no que eu passei a acreditar? Pelo menos é assim que eu me sinto sobre minha casa. Se eu tiver muita coisa, até mesmo você pegar algo como uma prateleira decorativa ou uma mesa de café, se eu coloco muita coisa nela, eu não reparo em nada daquilo. Tudo que eu vejo são coisas. Mas se eu coloco uma ou duas coisas realmente atraentes, das quais eu realmente gosto e aprecio, então eu consigo realmente gostar de tê-las ali. E sabe, apenas tenha cuidado para que você não tenha tanta bagunça ao seu redor o tempo todo. Uma pilha de revistas que você nunca vai ler. A única coisa que eu não quero que você jogue fora são as minhas revistas que eu mando para sua casa. Com todos os seus esforços, fique com elas. E sabe, há muitos de vocês que sabem que vocês precisam ir para casa e fazer o que eu estou falando. E eu estou te dizendo uma coisa, isto vai te ajudar a desfrutar mais de sua vida, porque aí, toda vez que você andar na sua casa, você não vai se sentir sobrecarregado e frustrado. E quer saber? Não é porque alguém te dá algo que significa necessariamente que você tem que ficar com aquilo. Quer dizer, eu recebo algumas coisas únicas. Deus te dá pão para comer e Ele te dá sementes para semear. Amém? E se aquilo não for para você, então, talvez Deus tenha colocado em suas mãos para passá-lo para outra pessoa. E nem dê algo a alguém, se você vai tentar ditar a ele o que eles deveriam fazer com aquilo. Uma vez que você dá algo a alguém, você tem que entregar por completo. Caso contrário, você não está dando. Você está usando aquilo como uma ferramenta de manipulação. Oh, cara, isso é muito bom. Quantos de vocês estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok, bem, então a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha e sempre que entramos em uma batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais. Não, são armas que você pode ver ou sentir ou ir a uma loja e comprar. Então, se não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E, ao pregar
a palavra de Deus para você hoje. Estou fazendo guerra com o nosso inimigo, falando da palavra de Deus. Estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. Estou fazendo guerra na minha própria vida. Só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se unem em um lugar, viajam e pagam por hotéis. E todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Eu amo o facto que você presta atenção e que você está focando. A palavra ela renova nossa mente, ela cai em nosso coração e traz mudanças para nós. Então, nós temos armas espirituais. A paz é uma arma. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber quem você é em Cristo é uma parte de armadura, mas também é uma maneira de você lutar contra o inimigo, usar o capacete de salvação, pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes. O que por acaso é isso? Você pode reparar que não diz apenas para usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então, nós falamos um pouco nesta manhã sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se nós lutarmos da forma que Ele quer que nós lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisa lutar nesta batalha? Tome sua posição, fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você. Ó Judá e Jerusalém, não tema nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Estas não são boas notícias, você não precisa lutar nesta batalha. Tome sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Agora, por muitos anos, eu achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome sua posição e fique parado. Era o que ele estava tentando dizer. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20 no contexto, essa não é realmente a posição da qual ele está falando. Então, nós vamos começar aqui no versículo 1 e vamos aprender algumas boas lições nesta noite sobre 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os Moabitas, os Amonitas e com eles os Menonitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E quer saber? Eu percebi que todos nós temos nossa própria cota de itas. Podem ser os patrocitas ruins, os vizinhositas ranzinzas, as dorzitas nas costas, ou não tem dinheiro suficiente para pagar nossos boletositas. Mas todos nós temos coisas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você de além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Azazon Tomar, que é em Judí. Então Josafá temeu. Eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer tipo de má notícia ou problema vai ser um sentido de medo. Agora, o que nós fazemos nesse ponto é muito importante.
A palavra medo realmente significa alçavor ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então elas encontram uma maneira de fugir deles. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não têm que gastar, só para não pensar em seus problemas. Algumas pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Quer dizer, há muitos tipos de formas que as pessoas usam para fugir de seus problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que nós tínhamos em nossa casa e isto acabou levando sua saúde mental e ela morreu no ano passado, aos 87 anos e ela era realmente uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida, ela nunca viveu e nunca teve uma vida e é terrível quando você vê alguém arruinar sua vida. Porque eles têm medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso porque eu vi o que isso fez com ela. E eu vi o que isto quase fez comigo. E eu vi que isto fez com o meu irmão. E eu vi até mesmo o que isto fez com meu pai, porque ela não conseguia confrontá-lo. Talvez ele pudesse ter conseguido ajuda se ele o tivesse confrontado. Nós não nos ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos. Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós possamos fugir. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo de frente. E eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. E eu adoro isso. Ele não fugiu quando viu Golias. Ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes nós pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto onde eles nos assustam tanto. E muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. E eu não quero dizer para ir e fazer coisas estúpidas, mas se você sabe o que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que você precisa enfrentar, filhos crescidos que estão se aproveitando de você. Eu não sei de onde isso veio, mas está aí, você pode fazer uso disso. Amém? Nós precisamos enfrentar o que Deus quer que nós enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, nós precisamos lidar com o medo e não deixá-los nos dominar. E assim, no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No versículo 3, então Josafá temeu, mas veja o que ele fez a seguir. Eu adoro isso. E assim ele se colocou determinadamente, como sua necessidade vital, a buscar o Senhor. E ele proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus, quanta diferença haveria em nossa vida, e até mesmo o qual mais atraente seria a Igreja de Cristo para pessoas perdidas. E cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que nós fizéssemos fosse separar um pouco de tempo para buscar a Deus. Vamos lá, tem alguém em casa aí hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono.
Nós não precisamos ligar para ninguém. Eu sempre digo o tempo todo que eles nem sabem o que eles mesmos estão fazendo e nos perguntam o que nós devemos fazer. Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalhas de Deus. Em cada batalha que nós temos, nós precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz, ouvir de Deus, nós podemos fazer isso? Com certeza, você pode ser guiado pelo Espírito Santo, você pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo todo, mas eu estou te dizendo, quando você busca a Deus, você instintivamente sabe o que você precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito, e mesmo que você não entenda isto no mesmo minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira que eu consigo fazer o que eu estou fazendo é porque eu aprendi a como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando eu subo aqui, mas honestamente, às vezes eu prego o contrário. Eu digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nela. Então, nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar a sua vida para sempre. Uma palavra de Deus pode te dar coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos, eu tive câncer de mama e era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas naquela época eles faziam cirurgias mais radicais. Então, eu tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente porque eles disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se eu não tirasse aquilo de mim. E era um tumor dependente de estrogênio. E assim, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente... Esse medo me sobrecarregava e então eu confessava a palavra e me sentia muito mais forte novamente. E eu confiava em Deus e depois aquele medo vinha e aparecia novamente. E por volta das 3 horas da manhã, quer dizer, eu ouvi muito claramente em meu espírito: eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber, 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Nós precisamos falar com nós mesmos em momentos de problemas. É bom receber o incentivo de outras pessoas. Mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isto foi como se minha fé fosse
ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé se levanta quando você ouve de Deus. E eu estou feliz que você esteja aqui para me ouvir esta noite, mas francamente, eu espero que você ouça de Deus através de mim, ou eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nessa área por conta própria. Porque uma palavra de Deus vale por 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se nós não separarmos um tempo para buscar a Deus. E eu sei que há pessoas aqui e vocês estão em vários pontos diferentes em suas caminhadas com Deus. E eu posso dizer a alguns de vocês: busquem ao Senhor. E você sabe exatamente do que estou falando, e alguns de vocês podem dizer: bem, eu ficava te vendo pela televisão e eu achei que seria divertido vir e ver como você se parece. E, sabe, você não está muito claro do que significa buscar a Deus. Bem, vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos lá, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele virá e te encontrará onde você está. Tudo que você tem que fazer é se assentar em algum lugar e dizer: Deus, eu preciso de você. Eu estou com problemas. Eu não quero apenas reagir com medo. Eu não quero apenas reagir emocionalmente. Eu não sei o que fazer. Fala comigo, me guia e me oriente. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado. Quando este seu momento acabar, então diga: ok, Deus, eu ainda ouvir nada ainda, mas eu acredito que você vai me orientar e me guiar enquanto eu começar a caminhar. E eu sempre digo: você não pode dirigir um carro estacionado. Alguns de vocês têm que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para algum lugar para Deus te levar a qualquer lugar. Seus pensamentos estão te ajudando a caminhar na liberdade pelo qual Cristo morreu para te dar, ou talvez eles estejam te mantendo no cativeiro do seu passado. Assista agora sobre como seus pensamentos e o comportamento estão relacionados, e, mais tarde, responderei algumas perguntas sobre esse importante tema. Filipenses 4:5. Paulo disse aos filipenses: vivam sem egoísmo, pois o Senhor está perto. Eu amo isso. Foi por isso que ele disse: ok, endireite-se. É hora de fazer direito. É hora de parar de inventar desculpas. É hora de parar de ser bobo. É hora de descer do muro. É hora de ser quente pegando fogo. O Senhor está perto. Ele está voltando. Sabe, se já houve um momento para se levar muito a sério a nossa caminhada com Deus, esse é o momento. E eu vou te dizer, sabe, existem muitas pessoas no mundo que, sim, elas amam a Deus, mas não estão falando sério sobre a sua caminhada com Deus. Passamos de conta que não é nenhum de vocês, as pessoas assistindo pela TV. Sim, você está assistindo antes de chegar aqui e você vai para casa para assistir um pouco mais a mais. Estabeleça sua mente mantê-lo estabelecida. Estabeleça suas ideias. Decida que vai cuidar melhor de si mesmo. Coloque na mente que você vai melhorar a sua saúde. Posso intrometer por alguns minutos? Decida que você vai parar de comer essas porcarias. Vou continuar intrometendo. Mas então você diz assim: bem que isso tem a ver com a Bíblia?
Isso tem muito a ver com a Bíblia. Deus até nos diz o que comer e o que não comer na Bíblia. E Paulo disse, eu esmurro meu corpo. Ele não disse, espanto meu corpo. A Bíblia disse que devemos produzir o fruto do Espírito. Vocês os conheceram pelos seus frutos. Sabe? A vontade por si só é tão incrível. Tão incrível. A paciência é tão incrível. Eu tenho muito a aprender sobre isso. A paciência é tão incrível. Eu tenho isso em mim, sabe? Eu estou grávida da paciência. Eu sou nowadays. Not the doctor, you the specialist and his love is relentless. Like shedding yours on your own. Loyalty, my movement, I ignore and just go. Cause I never ever give you up now. Go. Get the backseat, baby, we can back it up. Out green, singing, when we turn it up. When we lean back, baby, can we loosen up? Cause you got that key, gonna start me up. Doing something to me right now. Wanna get by the water, puffin' down. But you can kiss me right now. Backseat driving, and we turn it up. Let's go to Malibu, yeah, when the surface up. When I kiss up, boy, you're tasting like the sun. I'm a worker, boy, yeah, slow down. Work, take that body, you my one love. I never ever give you up, no. A luz totalmente ainda. Quantos estão gratos de alguma coisa que ainda não deu a luz completamente? Ok, mas vamos fazer força e empurrar. Vamos lá. O Espírito Santo diz, vamos lá, querida. Você consegue. Sou eu o treinador. Empurre. Estabeleça sua mente. Efésios 4:22. Visto-se de sua antiga natureza, se livre em descartes seu antigo eu não renovado que caracterizava seu modo de vida anterior e se tornaram corruptos através de luxúrias desejos que brotam da ilusão e sejam constantemente renovados no espírito da sua mente. Tenham uma nova natureza mental e espiritual e vista-se da nova natureza. O céu é regenerado, criado em margem de Deus. O que isso está dizendo? Diz para si do velho e vista-se do novo homem. E a maneira como você faz isso é simplesmente continuamente, dia após dia, renovando sua mente e sua atitude. Ok, agora ouça. Eu poderia fazer isso por mais 2 horas, mas não tenho tempo. Então, vou tentar resumir rapidamente aqui. Você quer mudar e eu também quero mudar, mas a mudança de comportamento não vem através de luta e esforço. Embora precisamos tomar uma decisão, mas não conseguiremos fazer sem a ajuda de Deus. E na verdade, é Ele quem nos muda, sabe? E quando nós mudamos, é Ele quem deve receber todo o crédito e toda a glória. Mas, no entanto, temos que querer isso, sabe? E temos que estar realmente dispostos, às vezes, a sacrificar ou talvez passar por algumas coisas que não são muito fáceis para termos isso, sabe? Deus disse a Jonas para ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ele entrou no navio, queria ir mais longe possível de Deus. E é isso que uma grande tempestade surgiu. A tempestade ficou tão forte que os homens os jogaram no mar. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ele ficou cansado rápido, sabe? Então ele ignorou e o peixe vomitou. E Deus apareceu de novo e disse a mesma coisa a ele que ele disse antes daquela péssima viagem. Dá para Nínive. Podemos fazer as coisas do jeito mais fácil, mais difícil. Você pode ir
para a barriga do peixe antes de ir para Nínive. Você pode apenas ir fazer da primeira vez o que Deus te disse para fazer. Amém? Quantos de vocês têm lutado com Deus sobre algo, tentando fazer mudar de ideia? Isso é muito difícil, não consigo fazer. Levante as mãos. A maioria. Oh, ok, olha para mim. Eu preciso dizer, Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. É assim que será, Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. Bem, se você não pode mudar assim mesmo tentando, então como pode mudar assim mesmo? Deus, você está certo, que é certo, você quer que eu seja, não posso fazer isso sem você ajuda-me. Então, que Deus quer que você faça se comprometer a estudar a palavra. E eu sugiro estudar a palavra na área onde você está tendo problemas. Se você tem um temperamento ruim, estudar sobre prosperidade não é o que você precisa. Não é nada aleatório. A palavra de Deus é remédio. É um remédio para a sua alma, sabe? A palavra de Deus, ela tem poder de nos mudar, de salvar nossas almas. Nosso espírito é bom. As nossas almas aqui precisam de ajuda. Está comigo? Quantos precisam de ajuda na mente? Que tal uma ajuda com a sua boca? Que tal uma ajuda com seu comportamento? Quantos de vocês são um pouco egoístas? Precisam superar isso? Ok, bem. Então, para tudo que nós precisamos para cada problema específico, tem várias estruturas na Bíblia sobre essa situação, sabe? Use a concordância da parte de trás da sua Bíblia. Se você está tendo problema com algo, procure o respeito e então procure todas as estruturas. Leia tudo. Se comprometa bem. Você nem precisa. Eu vou memorizar tudo isso. Se você ler bastante, vai memorizar, sabe? Escreva tudo à mão. Tudo isso. Procure o significado de tudo aquilo. Procure os significados. Use um dicionário comum. Estude. Não só leia. Estude. Tiago 1, verso 21. Livre-se de toda a impureza e do crescimento desenfreado da maldade com humanidade, modéstia e espírito. Recebe a curar a palavra que foi implantada, enraizada em seus corações e que tem poder para salvar as suas almas. Isso aqui tem poder, porque quer saber, isso é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Poder do Espírito Santo está neste livro. Sabia disso? Você não passou um fim de semana todo sentado aí ouvindo 3 pessoas falar, só porque queríamos falar. Essas coisas estão indo para além do seu cérebro e entrando em seu espírito. E você pode realmente sentir algo acontecendo. Estamos aprendendo para muito além do nosso cérebro. O desejo está nascendo em você. A determinação está nascendo aí dentro de você, sabe? A visão está nascendo aí em você. Quantos aqui creem, mas desde que chegaram aqui, do que já creram que vocês podem ter uma vida diferente aqui? Vocês têm vivido e que as coisas podem ser melhores do que têm sido. Amém? Agora, veja isso. Ela tem o poder de salvar suas almas, mas sejam praticantes da palavra obedecendo a mensagem, não apenas ouvintes, atraindo a si mesmos com o engano, que é o argumento contrário à verdade.
Aprenda como meditar na palavra. Aprenda como declarar a palavra. Pegue a lista que eu te falei, que tem as 48 coisas sobre quem você é em Cristo pela internet. Eu descontei hoje, são 48 coisas diferentes. Comecei a confessar essas coisas todos os dias. Acredite que você é quem Deus disse que você é. Então, na sua experiência, você se tornará aquilo que você acredita, aquilo que você